Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um exemplo de cálculo bem interessante de força resistente de tração, para uma barra sendo submetida a esforço axial de tração na região de ligação para o caso de ligação com um parafuso. Esse é um caso bem interessante porque na norma NBR 8800 não tem uma forma de se fazer esse cálculo, então a gente tem que recorrer a fontes externas, que seria o Eurocódigo 3. Então no Eurocódigo 3 tem uma parte ali que fala sobre esse cálculo e que é bem simples, na verdade. Bom, pessoal, se vocês acham que esse conteúdo agregou algum valor para vocês depois de assistir, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, porque aqui nesse canal eu posto muito conteúdo sobre projetos de estruturas metálicas e também coisas de engenharia mecânica em geral. Bom, vamos começar. Então imagine que a gente tem essa situação aqui. Então a gente tem aqui uma viga, vamos supor que seja uma viga de pilar de perfil W, 250 por 17,9, uma viga da Gerdau perfil W. E aí, nessa viga, nesse pilar, tem essa cantoneira conectada através dessa chapa GUC. Tá? Então essa chapa em azul aqui é chamada de chapa GUC, é uma chapa de transição entre o pilar e a cantoneira. Tá? Então essa chapa GUC ela é soldada aqui dos dois lados na viga W, e aí na cantoneira ela é parafusada. Então ela tem um furo aqui onde vai passar um parafuso que não está representado nessa figura. Tá, essa cantoneira de 2 polegadas por 1/8, o que significa que essa altura aqui tem 2 polegadas e a espessura da aba tem 1/8 de polegada. E o parafuso que vai passar aqui nesse furo é um ASTM A307 de meia polegada. O diâmetro nominal do parafuso é de meia polegada ou 12,7 milímetros. Como que a gente vai fazer o cálculo de força resistente de tração na região do parafuso? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. No Eurocódigo 3, a gente tem essa informação aqui, ó. É muito simples. A força, ó, no caso de uma cantoneira aqui, uma cantoneira com só um furo, e nesse furo vai passar um parafuso, a distância da extremidade da aba até o centro do furo é E2, e a distância aqui dessa extremidade até o centro do furo é E1. O diâmetro do furo é D0. Tá? Primeira observação, o diâmetro do furo, obviamente que não vai ser o diâmetro igual ao diâmetro nominal do parafuso. Ele tem que ser maior do que o diâmetro nominal do parafuso para que o parafuso consiga passar ali. Então esse D0 a gente vai ter que calcular, não vai ser meia polegada, vai ser um pouco maior do que meia polegada. Inclusive a própria norma orienta como que faz esse cálculo. Então, ó, NURD, ou seja, força resistente de cálculo de tração, é igual a 2 vezes o E2. O E2 é essa distância aqui, então muito simples. Menos meio vezes D0. D0 é o diâmetro do furo que a gente vai aprender a calcular. Fecha parênteses, vezes T. T seria a espessura da cantoneira. No nosso caso, a espessura é 1/8, né? 1/8 de polegada. FU é o limite à ruptura do material, então isso aqui é tabelado. No caso de cantoneiras, 99% das cantoneiras utilizadas em estruturas metálicas são feitas de ASTM A36. Então a gente tem essa informação tabelada, não é uma informação que a gente vai ter problemas. E esse gama M2 seria o equivalente ao nosso gama A2 da NBR 8800, que para combinações normais de serviço vale 1,35. Tá, gente? Eu vou mostrar a tabela para vocês, da onde se obtém esse gama A2. Então basta a gente substituir os valores nessa equação e encontrar a força resistente de cálculo, né, de tração no caso. Como que a gente calcula o diâmetro do furo por onde vai passar o parafuso? Olha só, na norma, no item 5.2.4, ele fala de área líquida, ele fala aqui que, olha só essa informação, em ligações parafusadas,
a largura dos parafusos deve ser considerada 2 milímetros maior que a dimensão máxima desses furos. O que ele quer dizer aqui é que se o furo tem 13 milímetros, a gente tem que considerar 15 milímetros, 2 milímetros a mais. Isso por causa da não precisão da ferramenta de corte para fazer esse furo. Então, imaginem que vão lá fazer esse furo com uma ferramenta que não tem uma alta precisão. E aí, por conta dessa baixa precisão, a gente tem que considerar aí 2 milímetros maior do que o furo nominal. Esses 2 milímetros podem não ser considerados caso se garanta que esse furo seja feito por broca, que seria uma precisão maior. Né? Só que geralmente se considera esses 2 milímetros porque não dá para garantir que o furo vai ser feito com broca. Geralmente não dá para garantir. Tá, então, via de regra, sempre considere esses 2 milímetros. E outra coisa, tem essa tabela 12 na norma também, que fala quanto que um furo tem que ser maior com relação ao diâmetro nominal do parafuso para ser considerado ali, quanto que tem que ser considerado maior. Né? Então, aqui, diâmetro do parafuso barra redonda, dB. Se o diâmetro do parafuso for menor ou igual a 24 milímetros, então tem que considerar o diâmetro do parafuso mais 1,5 milímetro. Se for igual a 27, tem que considerar 28,5, ou seja, é 27 mais 1,5 também. Se for maior do que 30, tem que considerar dB mais 1,5 também, ou seja, se o nosso parafuso é de 12,7 milímetros, ou seja, meia polegada, o furo tem que ser de 12,7 mais 1,5. E a gente tem que considerar os 2 milímetros também, ou seja, tem que considerar mais 1,5 mais 2, ou seja, mais 3,5 nos nossos cálculos aqui. Tá? Bom, agora com relação ao γ2, o γ2 é um coeficiente de minoração da resistência do material. Isso porque a gente está trabalhando com os estados limites últimos, ELU. Se você não é familiarizado com o que significa os estados limites, eu tenho uma série de vídeos no meu canal explicando sobre o que são os estados limites, aonde a gente... Bom, basicamente nesse método, esse é um método de obtenção de coeficiente de segurança. É um método estatístico, diferente do determinístico, que é aquele coeficiente de segurança que a gente utiliza bastante na faculdade. Nesse método, a gente majora as cargas que estão sendo aplicadas e minora as resistências. Isso é equivalente a criar um coeficiente de segurança. Então, esse γ2, que no caso aqui para a gente vai ser esse 1,35, é um coeficiente de minoração da resistência, ou seja, do limite de escoamento do material. Ou seja, é um valor que a gente vai pegar o limite de escoamento e dividir. E por que a gente usa o γ2 aqui? Está na coluna de ruptura de ácido estrutural. Porque quando a gente está fazendo uma análise de uma estrutura metálica perto de ligações, a gente utiliza o γA2, que é essa coluna de ruptura. E por que a gente está utilizando combinações normais? Porque se vocês forem olhar ali para os estados limites últimos, existem alguns tipos de combinações e a que se utiliza são as combinações normais. Geralmente, na maioria dos projetos. Tá? Pode ser que você, por algum motivo, olhem a descrição da norma. Pode ser que por algum motivo vocês vão ter que usar especiais de construção excepcionais. Mas assim, 99% dos projetos que existem se utiliza combinações normais. Tá? Então, o γ2 é igual a 1,35. Então, a gente tem a seguinte configuração. Olhando de frente, aqui está a viga W, aqui está a chapa C, aqui está a cantoneira e o furo. Olha só, pessoal. A gente tem que o diâmetro que a gente vai considerar aqui de furo é o diâmetro do parafuso, que é meia polegada, 12,7 milímetros, mais 1,5 mais 2, que é aquelas duas folgas que tem que adicionar. 16,2 milímetros, tá? Que está até aqui como uma cota no nosso desenho, 16,2 milímetros. Eu coloquei esse furo a 24 milímetros
dessa aba. Essa cota é importante porque é o nosso E2. A gente vai precisar disso para o cálculo. E essa é uma cantoneira de 2 polegadas por 1/8. Ou seja, a espessura dela é 1/8 de polegada. O cálculo da força resistente de tração, agora eu coloquei na nomenclatura da NBR 8800. NT, T é de tração, RD é de resistente. É igual a essa equação aqui. Eu substituí aqui por Dzão, que é a nomenclatura que eu estou utilizando aqui, e aqui por gama A2, que é a nomenclatura utilizada na norma. Bom, como eu havia dito, cantoneiras são 99% das vezes feitas de ASTM A36, que tem um limite de ruptura de 40 kN por centímetro quadrado. Isso é tabelado, tá? Inclusive isso você consegue achar na internet. Substituindo todos esses valores aqui na equação, com o cuidado de que tem que colocar em centímetros aqui nessa equação. Tá? Então aqui, ó, 24 milímetros entra como 2,4 centímetros, ou E2. O diâmetro, que é 16,2 milímetros, entra como 1,62 centímetros. A espessura é 1/8 de polegada. Basta você pegar na calculadora 1 dividido por 8 vezes 25,4. Por quê? Porque em cada polegada tem 25,4 milímetros. Isso resulta em 3,175 milímetros ou 0,3175 centímetros. Aqui o FU, que entra em kN por centímetro quadrado. Então, olha só, a gente entrou tudo com centímetro e kN por centímetro quadrado. Obviamente que a resposta vai sair em kilonewtons. Fazendo a conta, a gente encontra aqui que a força resistente de cálculo de tração é 29,92 kN. Ou seja, essa força aqui, que pode ser aplicada como a força de tração nessa cantoneira, não pode passar desse valor, considerando a força já com seus coeficientes de majoração, ou seja, a força já majorada. A gente está falando de estados limites últimos. De novo, se você não está familiarizado com esses conceitos, vejam a série que eu falo sobre os estados limites que está no meu canal. Bom, pessoal, com relação a esse vídeo era isso. Se vocês acham que esse conteúdo agregou alguma coisa para vocês, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal para mais conteúdos como este.